Bem-vindos a este episódio de A Quarta Parede, onde vamos explorar o papel invisível da anotação no mundo do audiovisual. Será que este papel é o braço direito do realizador? Será do editor? Por que é importante manter a continuidade entre cenas? É isso que vamos descobrir neste episódio. Mas antes de avançarmos e apresentarmos o nosso convidado e iniciarmos a nossa conversa, se estiverem a ver este episódio no YouTube, subscrevam. Se estiverem a ouvir-nos no Spotify, não se esqueçam de nos seguir, porque é isso que nos permite continuar a lançar estes episódios e a manter-vos a par dos segredos da Quarta Parede. Sem mais demoras, vamos então arrancar a nossa conversa com Fábio Freitas. Olá, Fábio. Olá, Nuno. Muito obrigado pelo convite. Espero, acima de tudo, que corra bem e que esta equipa não adormeça durante este podcast. Adormecer, ninguém adormece na Quarta Parede, porque, pronto, os nossos espectadores, os nossos ouvintes não conseguem ver aquilo que se passa para lá. Nós temos essa sorte, ou esse azar, depende um bocadinho do ponto de vista. Exato. E fazendo aqui uma ponte para aquilo que tu fazes, que é esta parte da anotação da continuidade, tenho aqui várias curiosidades que eu gostava de explorar, porque é incrível a forma como aquilo que fazes é capaz de apanhar uns pormenores que muitas vezes escapam à vista quando se está a filmar, ou a gravar, no caso. Por exemplo, aquele anel que foi utilizado numa cena gravada há semanas atrás, mas que de repente, nesta semana atual em que estás a gravar, é preciso o mesmo anel e tu reparas, olha, faltou o anel do personagem. Ou então aquele copo do Starbucks que fica lá perdido a algures, como já aconteceu em algumas séries. Pronto, para não prolongarmos aqui mais, que pergunta é que eu tenho para ti agora? Se estás pronto para quebrar a quarta parede do mundo da anotação. Eu espero bem que sim. E então, bora lá então começar esta aventura. Não sei por onde começar, propriamente, mas se me questionares se eu desde pequeno pensei ser anotador, não, até porque é realmente uma profissão que até eu iniciar os meus estudos, digamos, na António Arroio, que foi a escola onde eu comecei, eu não fazia ideia que existia esta profissão. Pronto. E tudo nasceu assim de um acaso. Na realidade eu até questionava-me muitas vezes e dizia que seria muito difícil entrar neste meio. Eu desde pequenino sonhava entrar no mundo da televisão, não à frente da câmara, porque eu acho que nunca tive talento suficiente para tal, e eu respeito muito as pessoas que o fazem e têm essa capacidade para estar à frente de uma câmara. Parabéns, hoje és uma delas. Eu sinto que isto é um desafio enorme. Mas sempre sonhei em tentar perceber como é que funciona a máquina, e sempre tive essa curiosidade do mundo por detrás das câmaras. E na realidade, pronto, comecei o meu percurso na António Arroio, que foi uma escola muito importante para mim, e é curioso porque eu dizia muitas vezes que seria muito difícil entrar no meio, porque a minha turma tinha muitos colegas meus que eram filhos de operadores de áudio, filhos de realizadores, que de alguma forma tinham sempre algum familiar relacionado com o meio. Claro, e eu não tinha ninguém. Mas era o que tu achavas que não conseguias entrar por causa disso? Era uma espécie de uma desvantagem que tu tinhas por não teres ninguém conhecido ou de família a trabalhar na área? Considerava que, é assim, não há impossíveis, e vieram-se a confirmar que realmente não existem impossíveis, porém achava que era uma força bloqueadora e que seria muito, muito difícil entrar no mercado. Então, na altura, pronto, existia muito esse estigma. Quando eu já estava com o formulário para me candidatar para a faculdade, estava a terminar a António Arroio, surge um professor meu, que já não era meu professor desde o 10º ano, que me veio perguntar se eu estaria interessado para fazer um estágio na NBP. Isto na altura ainda se chamava NBP, Nicolau Brainer Produções. E esse estágio era sobre o quê? Era para ser exatamente anotador, ou seja, a irmã deste meu professor era chefe da continuidade na NBP e precisava de formar anotadores.
E eu nunca mais me esqueço desse cenário literal, que era eu estar à porta da secretaria com o formulário para a faculdade e de repente vejo uma porta abrir-se, que foi este meu professor que veio ter comigo com esta oportunidade. E eu obviamente disse logo que sim. E fui à entrevista. Nunca mais me esqueço que foi assim uma coisa muito estranha a primeira vez que entro na NBP, que era em Via Longa. Lembro-me do percurso tê-lo feito a pé, de uma forma muito estranha, ir por aquelas estradas e depois chegar lá. A Graciosa, que era a recepcionista da altura, recebeu-me, pediu-me para eu esperar. Eu lembro da primeira atriz que vejo passar, a Fernanda Serrano, e de repente aquela magia, de repente, uau, aquela primeira cena de confrontares com atores. Exato, aquelas pessoas famosas. Exato. Mas rapidamente isso desconstruiu-se, porque aparece a irmã do meu professor, que viria a ser a minha chefe. O teu chefe, ok. Logo, com um registro muito engraçado, que foi que ela vinha com um tabuleiro com um chá e disse: olha, agarra-me aí no chá, preciso de ajuda para aqui com o lanche. E assim fomos até à sala dela, eu a carregar o chá e algo, acho que era uma torrada, e assim foi feita a primeira entrevista. Entrei na sala dela e pronto, e fiquei. Comecei como assistente de continuidade, sendo que o meu primeiro projeto enquanto anotador foi no Tempo de Viver em 2006. Okay. Ajuda-me aqui a perceber uma coisa, porque falaste em assistente de continuidade. Portanto, continuidade e anotação é a mesma coisa, ou são de coisas diferentes? Não, ou seja, é tudo o mesmo departamento. Ou seja, a continuidade normalmente um continuista é o responsável pela parte do guião propriamente dito. Ou seja, o guião chega do autor e tem que ser revisto por esse responsável da continuidade, que tem que garantir que a história se mantém coerente. E todos nós sabemos que, principalmente no meio televisivo, no meio das novelas, muitas vezes os autores não têm propriamente timings muito justos para poderem escrever as coisas devidamente, e às vezes as coisas, quando chegam à produtora, não chegam de uma forma perfeita. Portanto, existe essa pessoa para fazer essa primeira triagem. Pronto. E depois existe o trabalho de assistente de continuidade, que basicamente prepara o trabalho para o anotador, que é preparar as cenas que vamos gravar para o dia, prepara as fichas das personagens, porque por cada cena existem diferentes dias de ação. Cada dia da ação corresponde a uma ficha de personagem. Era isso mesmo que te ia perguntar, que era essa parte das fichas de personagem, em que é que consiste? Isso é quase como se fosse uma espécie de uma lista de coisas que cada personagem precisa para aquela cena que vão fazer. Exatamente, ou seja, como é que é de explicar isto? Nós não gravamos por ordem sequencial. Adorávamos que isso assim fosse, era o mundo ideal, mas não. Eu, na realidade, posso estar no quarto da Ana a gravar cenas do primeiro episódio como do episódio 40. E no episódio 40, se calhar já lá não está aquele quadro, a Ana, se calhar, já não tem o cabelo daquela forma, se calhar já não se veste da mesma forma como no episódio 1. Portanto, essas fichas de personagem normalmente dizem respeito a um dia da ação, a um determinado episódio, e com características específicas da história daquele dia da ação. Pronto. Ou seja, este puzzle é o que torna o trabalho da anotação desafiante. Pronto, é isto. E é por isso é que, digamos, existem pessoas que fazem este trabalho, que é a anotação. Imagina estar agora eu a falar com uma pessoa que faz esse trabalho de anotação. Seria uma coincidência, não seria? Sim, exato. Na realidade, lá está, eu não fazia ideia que existia esta função e no primeiro dia que me atiram com a realidade, lembro-me do primeiro dia que fui anotar porque uma colega minha anotadora adoeceu e fui chamada assim de repente de urgência para ir substituí-la. Posso perguntar para que era? Se era um filme, uma série, novela? Não, era uma novela. Okay. Foi no Tempo de Viver e lembro-me de coisas muito básicas como, sei lá, confirmar até a simples roupa de um ator. Para mim, eu quase que bloqueei de ter que confirmar a roupa e depois ter que confirmar se os adereços estavam certos e depois, acima de tudo, depois de confirmar essas coisas todas, ainda há o trabalho de anotar literalmente as coisas onde são gravadas. Porquê? Porque o trabalho do anotador é
anotar os timecodes, ou seja, o registro onde vai ficar gravado o material, que é para depois os editores saberem onde é que está aquela cena, pronto, ao minuto e ao segundo, e qual é, no início eram as betacams, agora qual é o suporte físico que nós usamos. Pronto, basicamente existe essa segunda outra parte do trabalho de anotação, que é tentar ajudar de alguma forma o editor a saber onde estão as coisas e facilitar o trabalho do editor também. Por isso é que também tem que existir uma ótima relação com o editor. Penso que isso existe da tua parte, neste caso, uma enorme atenção. Isso é algo que passa também para a tua vida pessoal, ou seja, esta atenção que tu tens aos pormenores enquanto estás a trabalhar é algo que vai para a tua vida pessoal, ou são duas coisas que tu consegues fazer uma distinção clara entre, ok, estou a trabalhar, sou uma pessoa super atenta, mas por coincidência, se calhar, na minha vida pessoal sou completamente diferente. Vou fazer aqui uma revelação. Eu sou considerado do meu grupo de amigos a pessoa mais distraída de todos. Eu considero que o facto de trabalhar tão intensamente durante uma média de 12 horas por dia, que é a média de horas que se trabalha em televisão, principalmente no mundo das novelas, eu acho que obrigo-me, acho que há um momento em que eu, quando termino, eu desligo, porque eu sou realmente muito metódico no meu trabalho e tento ter sempre o controle de tudo. E gosto de ter esse controle. E pronto, isso faz com que, na realidade, se calhar depois na minha vida pessoal acabe por desligar desses detalhes que eu sou obrigado a ter em conta durante todo o meu dia de trabalho. Por tudo que disseste aqui, é muito interessante ver esse contraste, que às vezes as pessoas pensam, ok, esta pessoa é assim no trabalho e na vida pessoal também o há de o ser. Mas também houve aqui um convidado, há uns tempos também cá tivemos, que também explorou um bocadinho esta dinâmica de eu no trabalho não, sou muito rígida, sou muito sério, sou muito direto e chateio-me com as pessoas por A, B ou C, mas na minha vida pessoal sou a pessoa mais tranquila do mundo, mais brincalhona, mais, digamos assim, despreocupada que podes imaginar e pensar na tua vida. E queria agarrar aqui numa parte que tu falaste, porque acho que é muito importante mergulharmos um bocadinho mais nessa parte da atenção, do pormenor, do desafio. Falaste da tua primeira vez, que se vê aquele nervosismo de, oh meu Deus, a roupa dos personagens e ficasse estava tudo direito para a cena e depois marcares os próprios timings, portanto os tempos de cada cena, quanto tempo é que durava, o que é que os personagens faziam ou não faziam. E queria explorar esta parte contigo de, enquanto anotador, o que é que para ti é o ponto mais importante? O que é que achas que é aquela característica ou aquilo que tu tens, que trazes para cima da mesa, que é fundamental e fulcral, sem o qual não conseguires fazer o que fazes? Eu acho que me tornei um melhor profissional, e digo isto honestamente, desde o momento em que eu passei a não levar-me muito a sério e a assumir os meus erros e assumir que os meus colegas também podem falhar. E isso é válido. E saber aceitar que as pessoas erram é muito, muito, muito importante. E isso não nos torna menos bons profissionais. Muitas pessoas às vezes interpretam o erro como uma coisa muito grave, mas é o reflexo de um trabalho. É o reflexo de que alguém estava a trabalhar e acredito que estamos ali todos para dar o nosso melhor e fazer com que saia dali o melhor projeto possível para que o espectador se delicie, que veja e que partilhe, etc, etc. Mas pronto, somos humanos e saber aceitar que existe o erro, tanto meu como de outras partes, é muito importante para um bom ambiente de equipa. E saber que nós precisamos todos uns dos outros. Isso é muito, muito importante. E existir esse jogo de honestidade, que é as pessoas estarem à vontade comigo para dizer: Fábio, eu acho que nós não fizemos isto bem. Pronto. Fábio, eu acho que enganei-me aqui. Porque é normal. E é importante que exista esse jogo de honestidade e que saibamos aceitar isso de uma forma natural. Só assim é que conseguimos evoluir. A vida faz parte de aprendizagens. Erramos e aprendemos. Certo.
para quem quiser, claro. Quem não quer continuar a cometer os mesmos erros, um bocadinho aquela definição do Einstein, agora falta-me a palavra, a definição de insanidade, que é fazer as mesmas coisas, com as mesmas condições, da mesma forma, à espera de resultados diferentes. Portanto, nós, enquanto seres humanos, temos este crescimento através de errar. E queria fazer aqui uma pergunta um bocado provocatória. Ok. De tudo o que já experienciaste na tua carreira, Sim. qual é que foi aquele momento que tu tiveste em que disseste, ou pensaste para ti mesmo, eu depois deste erro estou tramado, já não volto a trabalhar na área, é o meu fim, acaba aqui. Principalmente no início de carreira, tudo é uma tragédia. Lembro-me de uma novela que deixei escapar uma chave que estava numa cela, ou seja, que ninguém reparou que existia uma chave que estava numa cela e que a pessoa que estava supostamente presa poderia ter aberto a porta e fugir. E então aquilo era bastante visível para todas as pessoas e todos os espectadores. E ninguém que estava ali naquele set de rodagem reparou, nem inclusive a atriz. Quando chegamos à parte da edição, o editor é que diz: vocês deixaram a chave da cela em cena. Ou seja, a personagem que estava supostamente presa poderia muito bem ter aberto a porta. Pronto. E ninguém viu. Obviamente que não é, ou seja, da total responsabilidade do anotador, mas o anotador cresce com esta dinâmica que é tudo o que é um erro é culpa do anotador, porque o anotador tem que ver além da roupa, além dos adereços, tem que também confirmar se a luz que está feita, se é a luz certa, porque muitas vezes gravamos com tanta rapidez e às vezes há cenas de dia, há cenas de noite, e tem que garantir que a luz está feita para o momento certo. E acredita que existem mais vezes cometemos esse erro do que aquilo que nós imaginamos. Como de tudo, todas as coisas o anotador se sente sempre culpado. Pronto, porque é sempre... é como se fosse o último olhar perante tudo. Até por questões dramatúrgicas, por exemplo. Isso é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar, principalmente nas novelas. Acho que é uma coisa fixe porque é algo a longo prazo e permite-nos criar isso e construir isso, que é a parte da construção das personagens, a parte dramatúrgica. Como eu te disse anteriormente, nós não gravamos por ordem sequencial, portanto é muito importante contextualizar os atores, do tipo, o que é que aconteceu antes desta cena, o que é que vai acontecer depois. Atenção que aqui não podes estar feliz porque na cena anterior descobriste que o teu namorado te enganou, etc. Ou seja, porquê? Porque nós, como trabalhamos de uma forma tão fragmentada, é preciso um contexto de tudo muito próprio, muito para o momento, e essa parte é uma parte desafiante também, que eu gosto muito, mas que às vezes é normal não sair a coisa perfeita. Pronto. Sim, acaba por ser essa atenção. E portanto, acaba por ser falaste no último olhar, mas eu queria também é o primeiro, porque ainda antes de gravarem a cena ou de filmarem a cena, já tu estás a ver o script, como disseste, a ver, olha, o personagem A, antes disto, aconteceu-lhe uma coisa má, portanto não pode estar feliz. O personagem B, o personagem C, que vem da cena que gravámos, se calhar no início do ano, agora está aqui de repente e cometeu um crime qualquer, então está aqui a dissimular qualquer coisa. E tens que ter, portanto, essa parte do primeiro olhar. Agora lembrando de uma situação Força. que eu considerei na altura dramática para mim, que achei que não estava talhado para aquilo. Eu lembro-me de estar nos morangos com açúcar, isto ainda nos primeiros morangos com açúcar, e lembro-me de ter falado com o realizador e disse-lhe: eu acho que esta atriz não está bem vestida para esta cena que estamos a gravar. E nos morangos com açúcar tu gravavas tipo 40 cenas por dia, portanto aquilo era um ritmo alucinante. E eu fiquei parado. E eu pedi-lhe tipo 1 minuto para ir ao guarda-roupa confirmar, porque eu achava que aquilo não estava certo. Então fui ao guarda-roupa e lá confirmámos, entre as fichas de personagem que o guarda-roupa tinha e as minhas, que aquilo realmente, ou seja, a atriz não estava bem vestida. E nesse momento, quando eu olho para o ecrã, porque nós temos vários monitores espalhados por toda a produtora, ou seja, cada setor normalmente consegue visionar o que é que está a ser gravado, eu consegui perceber que estávamos a gravar sem a minha presença lá. E
E então eu fiquei muito irritado com esse momento e lembro-me de subir as escadas e o realizador, quando eu chego à regia, diz: corta, está feita. Eu disse: está feita? Como assim? Eu nem vi. Eu nem vi, não reparaste que não estava aqui o teu anotador? E ele: não reparei que não estavas aqui. Assim. E eu disse: olha, estás a ver, eu não estava aqui por alguma razão, porque estava a confirmar, como eu te disse, a roupa da atriz estava certa ou não, e que se veio a confirmar que não estava certa, portanto vais ter que regravar a cena, mas pelos vistos não precisas de mim, portanto não estou aqui a fazer nada. E lembro-me de, naquele momento, eu acho que foi o momento em que eu considerei assim, o meu lado de drama bateste queen. O pé, mas bateste o drama pé. Queen. Não, eu agarrei nas minhas coisas e ele veio atrás de mim e já ia no parque de estacionamento. Pronto. Foi o momento em que eu acho que, sei lá, pronto, de alguma forma, é que nós trabalhamos tantas horas seguidas e estamos tão intensamente ligados que há sempre momentos em que, pronto, que explodimos de alguma forma. Obviamente que tenho todo o respeito perante este realizador e meu amigo, que deve-se lembrar desta história, e hoje podemos recordá-la com carinho, que fez parte de uma aprendizagem, de uma vivência juntos, mas lembro-me literalmente desse cenário de eu já estar com os meus papéis todos, entrar no carro e ele agarrar-me e pronto, e lá voltámos nós e fizemos as pazes e continuámos a trabalhar. Fábio, não Continuámos a trabalhar. Ou seja, ninguém é substituível, mas realmente nós existimos ali todos porque há um propósito, pronto, todos nós temos um propósito ali. Claro, e foi também um bocadinho com essa ideia, por saber que toda a gente que trabalha, digamos assim, na quarta parede, ou no chamado behind the scenes, anda aqui o estrangeirismo, do mundo, quer seja do audiovisual, quer seja do teatro, quer seja da música, são importantíssimos para fazer as coisas acontecer. Não é só os atores, não é só, atrevo-me a dizer, o realizador, é toda a gente que está por trás, toda a gente tem um papel, toda a gente é importante. E essa história que contaste parecia mesmo tirada de um filme. Parecia literalmente que era aquele momento em que as pessoas chateiam, tipo, não sou preciso, não precisas de mim, tchau, adeus, até uma próxima. Todos nós na realidade temos momentos desses, é normal. Pronto. E foi vivido, pelo menos pela forma como contaste, e passaste de uma forma intensa. É tudo muito intenso, são muitas horas. As pessoas às vezes não têm noção porque é muito fácil ligar a televisão e a televisão está sempre a dar. Mas tudo o que acontece por trás. Mas na realidade para aquilo está sempre a dar 24 horas por dia, porque há sempre muita gente que trabalha ali durante muitas horas. E nesta intensidade, nós também temos aqui um cantinho intenso. Ok. Chamados os quick shots. Ok. Não sei se estou preparado para isso. São perguntas rápidas, portanto respostas extremamente curtas. Vou-te dar 5 segundos para responderes a cada uma. Se não, se conseguires responder, passamos à frente. Eu sou péssimo neste tipo de desafios. Não há resposta certa e não há resposta errada. Eu penso, se vos desiludir. E antes de avançarmos para os nossos quick shots, se estiverem a gostar do nosso programa, desta nossa pequena conversa, não se esqueçam de colocar o vosso like e também de subscrever se ainda não o fizeram e de nos seguir no Spotify se nos estiverem a ouvir por aí. E agora, sem mais demoras, Fábio, pronto para os quick shots? Acho que não, mas tem que ser, não é? Vamos a eles. Ananás na pizza. Nunca. Preferias praia ou campo? Pergunta difícil, mas talvez campo. Preferias mais tempo de vida ou muito dinheiro agora? O dinheiro compra muita coisa. Banda favorita? Não tenho. Que animal é que gostarias de ter? Já tenho 2 cadelas que me dão muito trabalho. Feito é melhor que perfeito? Acho que é importante fazer-se. Acho que muitas vezes perdemos muito tempo em busca de uma perfeição e depois nunca chega a acontecer nada. Improviso ou planeado? Gosto muito das coisas planeadas, eu sou bastante metódico. Dia ou noite? Dia. Eu levanto-me sempre muito cedo, às 6 da manhã. Qual é o teu filme favorito? Não tenho, mas vejo muitas vezes a lista de Schindler. O que é que ainda te falta fazer antes de morreres? Tic-tac, 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 tic-tac e passou. Ganhar o Euromilhões. Comida favorita, tens alguma? Gosto muito de comida italiana, no geral. Sozinho ou em equipa? Trabalhar. Também pode ser a comida italiana. A trabalhar, garantidamente com a equipa. Eu sozinho não faço nada. Se ganhasse 1 milhão de euros agora, o que é que compravas ou onde investias? Comprava uma casa para a minha mãe.
Muito bem, chegámos ao fim dos Quick Shots. Como vês, foi rápido. Consegui chegar ao fim. Espero que ninguém tenha adormecido entretanto. Não, neste momento ninguém adormece, está tudo sempre com os ânimos ao rubro, sempre à espera, meu Deus, o que ele vai responder agora? Será que ele responde? Será que ele não responde? Vai passar a pergunta? Não vai? Não correu mal. Não, eu acho que correu bastante bem. Estavas assim com um bocadinho de dúvidas de responder, mas acho que correu muito bem. Como te disse, não há resposta certa, não há resposta errada. Agora tenho uma pergunta que é, de certa forma, uma pergunta que tu me vais fazer, ou que tu vais fazer a ti próprio. Okay. Houve algo nesta pequena conversa que tivemos aqui que gostavas que eu te tivesse perguntado? E se sim, o que é que responderias? Acho que há sempre muita coisa para se dizer, até porque são 20 anos disto que eu faço, mas poderemos guardar para um copo a seguir a isto para pôr-nos a conversa em dia, então. Muito bem, iremos então seguir nessa sugestão. Não sei se a equipa da Quarta Parede também está convidada ou sou eu, está tudo bem. Obviamente, até porque sem eles isto não é possível. E muito obrigado a todos pelo convite e pronto, espero que isto dê pelo menos um bom conteúdo. Muito bem, antes de fecharmos, há alguém a quem tu queiras agradecer pelo apoio, pelo contributo que tenha tido, influência na tua carreira? Quero fazer um agradecimento, por mais que isto possa parecer estranho, mas quero agradecer muito ao Manel Amar da Costa, que há quem considere que é o meu padrinho, e que eu reconheço muito todo o carinho que ele me tem dado e a oportunidade que ele me deu, e que não desiste de mim, apesar dos meus erros também, das minhas imperfeições. Mas eu valorizo muito isso, o facto de ele me ter recebido na sua família, na sua equipa, e esse é o meu especial obrigado. Muito bem, e pelo aquilo que eu percebi, ainda hoje ele te ajuda, mesmo apesar das imperfeições. Sim, garantidamente. Dos erros, e esse crescimento vais-te tornar uma espécie de um mentor. Não só te acolheu no início, como também é um teu mentor agora. Eu todos os dias belisco-me um pouco para tentar perceber o que é que ele viu em mim realmente de relevante, que possa ser de alguma forma benéfico para a sua equipa, mas ele tem-me mantido sempre ao seu lado e eu gosto muito de trabalhar com ele e gosto de ser o seu braço direito também. E pronto, espero que venha mais projetos e mais partilhas juntos e mais aventuras juntos. Eu sinto que às vezes é um bocado isso, ou seja, as pessoas que já têm mais experiência, têm mais anos de vida, mais experiência na carreira profissional, acabam por ver coisas que nós não vemos. E desde que nós vemos sempre o nosso melhor, eles conseguem ver aquilo que se calhar depois, uns anos mais tarde, é que se torna claro para nós a dizer: esta pessoa escolheu-me por causa disto. Não sei se eu alguma vez vou chegar à resposta a essa pergunta, a essa dúvida. Isso logo se vê, só o tempo dirá. Vou-me mantendo e vou aproveitando as oportunidades que me dão. A nós, resta-nos agradecer a oportunidade que nos deste de estares aqui connosco, a partilhar nesta pequena conversa de meia hora um bocadinho sobre os segredos da anotação, daquilo que tu fazes e a atenção ao detalhe. Algumas também daquelas peripécias que foste tendo durante a tua carreira. Explorámos aqui algumas, como disseste. São 20 anos, há muito mais para explorar e se pudermos contar contigo numa próxima seria maravilhoso para continuarmos a explorar estas histórias. Portanto, Fábio, obrigado. Obrigado. Realizadora, há aqui só uma coisinha, desculpa, Nuno, mas há aqui qualquer coisa, tu estás diferente, o teu cabelo não está igual. Realizador, eu acho que vamos ter que repetir isto tudo outra vez, está bem? Desculpa, mas isto não pode ser assim. Tu estavas com o cabelo diferente, não estavas assim. Não estavas assim. Chegámos ao fim deste nosso episódio, onde explorámos um bocadinho o mundo da anotação e da continuidade. Perceber que afinal há muito a acontecer por trás e no que toca aos detalhes é preciso uma atenção quase que ao pormenor. E já sabem, subscrevam o nosso canal do YouTube, sigam-nos no Spotify, partilhem com os vossos amigos e coloquem aquele like. Até uma próxima.